Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Futuro Historiador. Sim, nós mudamos de nome, né? Eu falo nós porque vocês também constroem o canal junto comigo, então eu digo que a gente mudou de nome. Não somos mais Futuro Universitário, agora somos universitários e agora somos futuros alguma coisa, né? Futuro historiador, futuro advogado, futuro enfermeiro, futuro veterinário, veterinária, enfim, somos futuros alguma coisa agora. E, enfim, tô muito feliz, né, em estar gravando aqui com vocês. Eu sei que eu falei um pouquinho, que eu falei para vocês que eu ia gravar um pouco mais de vídeo, gravar um pouquinho lá na USP, e vocês também me pediram isso nos comentários, então isso eu acho muito legal, mas é porque eu também pensei aqui comigo mesmo que eu queria aproveitar os primeiros meses assim para conhecer e para quando for gravar para vocês, gravar com um pouquinho mais de conhecimento, né? Porque ao mesmo tempo tem muita gente que tá lá na USP, que é inscrito no canal e tá lá na USP fazendo graduação, tem muita gente que é de fora também. Então eu queria conhecer, passear nas faculdades, passear nos institutos, para conversar com vocês com mais calma, fazer um tour, né? Quem sabe? Isso leva um pouquinho de logística e também de tempo, mas eu vou me organizando e gravando um pouquinho para vocês conforme o andamento do semestre, né? Já faz um pouco mais de 2 meses de graduação, então, nesse vídeo, eu vou conversar um pouco sobre o início da graduação, alguns momentos e algumas questões que eu acho que é legal compartilhar, né? Atualizar um pouquinho a minha vida, porque o Lucas do ano passado, ele estava literalmente muito ansioso pro vestibular e agora ele tá na graduação. Gente, eu tô com o notebook, então ele quase caiu aqui. Eu tô com ele segurando. Mas enfim, então o Lucas do vestibular, ele estava muito ansioso, e agora o Lucas da graduação, ele tem que pensar que não é só a graduação, né? Tem que viver outras coisas também, porque vão ser longos 4, 5 anos de curso, então vamos ter que viver no meio disso tudo, tá? Eu acho isso importante. Olha lá, eu separei alguns tópicos para ficar um pouquinho mais logístico a nossa conversa, tá bom? Eu vou deixar acho que o meu notebook aqui em cima, porque ele pode cair de novo. Ele não caiu, ele chegou a tombar, né? Mas não caiu não. Mas eu vou deixar ele aqui em cima pra gente dar uma conversada. Bom, como eu disse para vocês, a gente mudou o nome para Futuro Historiador. Espero que seja legal, espero gravar aí para vocês. Só que eu queria agradecer também, eu acho que eu agradeci um pouco nos últimos 2 vídeos, mas eu preciso voltar aqui e agradecer de novo. Por quê? Porque depois que eu fui aprovado, depois que eu entrei na faculdade, muito mais pessoas vieram me mandar mensagem, vieram conversar comigo e vieram me agradecer. A gente teve algumas trocas legais com algumas pessoas, com alguns inscritos aqui do canal, então eu acho isso super legal mesmo. Ver uma menina esses dias me mandando mensagem falando que ela foi aprovada em letras lá na USP, eu fiquei muito feliz. Teve uma menina que foi aprovada em veterinária na UFV, enfim, várias pessoas me mandando mensagem falando: nossa, eu te acompanho, que legal, você tem algumas dicas. 2 meninas em particular, elas vieram me mandando mensagem perguntando dicas agora, né, esses meses atrás, enfim. Então, eu sou muito grato, eu agradeço a todos vocês por todo esse carinho. E isso é muito legal, porque vocês fazem eu querer continuar, e, enfim, isso é muito legal. Teve um menino nesses dias que comentou: ah, eu te vi na USP, mas eu fiquei com vergonha de te lá, de conversar com você. Gente, não tenham vergonha, se vocês me encontrar por lá, por favor, falem comigo, eu vou gostar, eu vou ficar feliz de encontrar vocês e trocar uma ideia. Então, legal demais, gente. É muito legal, porque eu troco. Vocês vêm no meu Instagram e trocam ideia comigo, aqui nos comentários mesmo. Isso é muito legal. E uma coisa, antes da gente falar sobre algumas outras questões que eu coloquei aqui, eu tava fazendo uma reflexão esses dias. Muitos de vocês são muito carinhosos. E eu acho isso muito legal. E muitos de vocês vêm falando: amigo,
muitos de vocês começam com amigo, tudo bem? Amigo, amigo, sabe? Muitos de vocês colocam amigo. E muitos de vocês vão mandar mensagem, vocês falam amigo primeiro, né? Falam amigo, tudo bem? Que legal, amigo. E eu acho isso muito interessante, porque lógico, eu não conheci vocês pessoalmente, então a gente não tem um certo tipo de intimidade. Mas eu fico, nossa, que legal, eles já me chamam de amigo. E, enfim, porque eu sou uma pessoa que, mesmo com as minhas amizades, assim, que eu tenho muito mais tempo, com a minha mulher amiga, eu não tenho costume de chamar eles de amigo. Falar, oi, amigo. Eu sempre chamo pelo nome, sabe? Rodrigo, Sofia, Aninha, que são o nome dos meus amigos. Eu sempre tenho o costume de chamar eles pelo nome. E aí, quando eu vejo vocês me chamando por amigo, eu fico, nossa, que legal, a pessoa mal me conhece e já sente íntimo comigo e já tem essa liberdade de me chamar de amigo. Não é que eu não tô gostando, pelo contrário, eu gosto disso. Mas eu tava pensando nesses dias, né? Olha que legal. Vocês. É porque isso é meio estranho, né? Eu falo que a gente não se conhece pessoalmente, mas, por exemplo, tem gente que acompanha desde os primeiros vídeos do canal. E aí me acompanhou passar na universidade. Então, meio que vocês estão acompanhando um pedacinho da minha vida durante um ano. E aí, e aí vocês têm meio que essa liberdade de me chamar de amigo, porque se sente com a trajetória. Como que eu posso falar, gente? Vocês se sentem. Vocês se sentem que a nossa trajetória é um pouco comum, sabe? Apesar da gente ter realidades diferentes, perspectivas diferentes, né? Enfim, sobre várias coisas, a gente ainda tem coisas que assemelham muito. Então a gente tem coisas muito em comum. E quando vocês falam amigo, traz esse sentimento de compartilhar, de juntos, de acolhimento. Então eu acho isso muito legal, tá bom? Agora eu coloquei aqui no tópico impactos do início da graduação. Bom, pra quem não sabe, né, gente, eu tô fazendo história. Pra você que chegou aí de paraquedas aí do nada, eu tô fazendo história. Eu tô no meu primeiro período, eu faço história na USP. Vocês viram que eu fui aprovado aí, tem vídeo aí no canal, eu tô todo feliz. E quais foram os primeiros impactos? Eu gravei um vídeo contando um pouquinho da minha trajetória, e nesse vídeo eu conto um pouquinho da minha primeira semana de calorada. Foi a melhor semana da minha vida. Foi um momento mágico de conhecimentos, de descobrimentos e de amizades. Eu separei um tópico que eu vou falar especificamente de amizades, porque eu acho que amizades é um tópico importante, é um tópico sensível, então a gente tem que conversar, porque eles fazem parte da nossa trajetória, da nossa graduação. Então, o início da graduação, né? Eu ainda falo que eu estou no início, mas conforme as semanas vão passando, eu já vou pegando um jeito, eu já vou, sabe? Porque no começo eu falo, nossa, eu vou pra faculdade. Agora eu tô, hoje eu tenho faculdade, tá? Entende? Então, não é só, por exemplo, um dia que eu vou lá conhecer a USP. Não, eu estou na USP todos os dias. Então, enfim. Quais foram os primeiros impactos? Eu acho que os primeiros impactos foram as leituras. Eu faço história, então, gente, a gente lê pra caramba. A gente lê muito. Gente, acho que esse sol, ó, super poder. Mas eu vou parar de ficar mexendo essa mão porque ela não está boa, mas enfim. É... Nossa, eu me perco muito. Enfim. Aí, a leitura acadêmica da graduação, da história, eu tô falando da minha perspectiva, isso é importante enfatizar aqui. Porque eu posso falar de leitura da graduação, mas pode vir alguém gravar vídeo e que é da mesma sala minha e tem as mesmas matérias que eu, os mesmos professores, e pode chegar aqui, não. Eu não acho a leitura da graduação tão difícil assim. E é legal, tá? Porque cada um tem uma perspectiva, então não se apeguem a 100% do que eu vou falar aqui, tá? Se apeguem em algumas partes, mas não 100%, porque às vezes o que eu vou falar aqui com vocês tem um pouquinho de sentimento também, então isso é importante separar. Mas no começo eu achei meio assustador, sabe? As primeiras leituras, assim. O primeiro texto que eu li os dois primeiros textos. Eu li um texto de metodologia da história e depois eu li um texto de América Colonial. O de metodologia da história eu gostei, foi legal, foi interessante, foi um texto assim. O professor teve muito cuidado para colocar esse texto, e enfim, foi um excelente texto. O texto de América Colonial ele era um texto em espanhol. Eu não falo espanhol, gente, não hablo espanhol. Hablo muito pouco, muito pouco, muito pouco. Pero
Eu leio muito em espanhol, gente. Umas coisas da graduação, a gente lê bastante em espanhol. Porque se não tem em português, tem em espanhol. Então a gente lê muita coisa em espanhol. E o primeiro texto que eu li de América Colonial foi em espanhol. E o primeiro foi o Baque, porque eu tava totalmente perdido. E depois eu comecei a ler. E aí mandaram a tradução no grupo. E aí eu fiquei, ai, tá bom. Então, aí foi me tranquilizando, mas nossa, essas duas primeiras leituras eu fiquei, principalmente de América Colonial, eu fiquei, caramba, o que eu tô fazendo aqui, cara? Por que eu fui arrumar? Por que eu fui fazer esse curso? Porque foi assustador, gente, foi assustador. Mas depois as aulas foram indo, os professores são super de boa, eles sempre são muito abertos, a gente tem muita discussão em sala de aula, porque eu sinto que o professor, como historiador e professor também, ele não faz a aula sozinho. Não adianta só ele chegar lá, só ele falar. Isso não existe, porque a gente, como estudantes de história, a gente tem que conversar, a gente tem que debater, a gente tem que fazer parte do debate historiográfico, fazer parte do que está acontecendo, do debate historiográfico atual, enfim, fazer esses contrastes. E os professores, eles querem que a gente faça parte. E eu acho isso muito importante. Os meus professores são excelentes. Mais tarde, conforme o final da graduação, no final da graduação, não, no final do semestre, eu vou gravar um vídeo contando um pouco do que eu achei desse primeiro semestre. E aí, nesses, eu dou essa ênfase maior dos professores e também das matérias, como eles falam. Mas eu acho isso muito interessante. Eles estão muito abertos para conversar, para mandar e-mail. Eles são super gente boa, não são professores carrascos, assim. Eu tenho 4 matérias nesse semestre, e que é Ibérica, América Colonial, Brasil Colonial e Metodologia da História. Então são 4 matérias assim, que eu tô gostando bastante. Confesso que eu tô gostando muito de Ibérica, que é Portugal e Espanha do século XX. Tô aprendendo bastante, coisas que eu nunca tinha visto e eu tô aprendendo. América Colonial é uma matéria assim que eu tô gostando também. Ela não tem prova, o professor vai passar uma resenha e eu tô lendo o livro da resenha e eu tô literalmente amando. O livro é em inglês e eu tô traduzindo ele, mas esse livro tá excelente. Eu tô com ele aqui. Fala sobre a resistência haitiana antes da Revolução haitiana. Gente, que livro perfeito! Eu vou recomendar depois pra vocês. Em Brasil Colonial, eu amo as aulas de Brasil Colonial, eu tô gostando muito. E metodologia da história é muito legal. Eu tô gostando muito, principalmente da parte da história econômica também, eu tô gostando muito. Eu tô lendo um livro que é do Arrighi, Giovanni Arrighi, se chama O Longo do Século XX, é muito bom. E eu tô lendo ele porque eu me apaixonei. Enfim, eu li outros livros também, tô lendo e já li uns livros assim é, nesse início de graduação e tá sendo muito legal, sabe? Eu tô gostando das matérias, eu tô gostando dos professores, enfim. E também não é só estudar, sabe? Porque eu lembro que na época do vestibular, eu ainda tenho muitos requisitos do vestibular. Né, era só estudar, 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 pouco aproveitava, eu trabalhava também, escola, enfim. Eu sinto que na graduação não é só estudar, sabe, gente? Na graduação é muito além de estudar, porque não é só estudar, né? é, tem que fazer parte de projetos, tem que estar a parte de ir às palestras. Eu acho isso importante, conversar com outras pessoas, conversar com outras pessoas de outras faculdades, né, além da sua. Então, eu acho que tem tudo isso além da sala de aula, né? Por exemplo, se você não vai ficar lá não é que você só vai para aula e ir embora. Não tem isso, sabe? Você tem que bandejar, você tem que ir para atlética, você tem que ir para bateria, você tem que fazer parte assim da universidade, ir para festa. Eu não fui em nenhuma festa, na verdade. Eu fui um pouquinho na festa da ECA, né, para festa da ECA, mas fiquei bem pouquinho porque estava muito tarde já. E também foi semana de calorada, mas eu ainda não fui em nenhuma festa, mas você tem que aproveitar esses momentos também que a faculdade te proporciona. Eu fui em muita palestra, isso sim. Eu fui em uma palestra lá nas relações internacionais, muito boa. Tem muita palestra na FEFELESH, eu fui em algumas já. Palestras na graduação. Então, eu acho isso muito legal, sabe? Eu acho que esse é um ponto importante. E agora eu vou contar um pouquinho da graduação, né? Enfim, tá sendo muito legal, tá sendo muito. Enfim, eu sinto que eu tô aprendendo cada vez mais. Eu sinto que
eu saio da sala querendo mudar algumas coisas, saio mais reflexivo, mais animado. Eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer conexão. Conexão com as aulas, com as matérias. Lembra das 4 matérias que eu citei do primeiro período? Então, os professores, às vezes, eles estão muito alinhados. Assim, por exemplo, a gente está vendo a Rig, que é o livro O Longo do Século XX. Eu tô com ele aqui. Aqui, ó. O Longo do Século XX. Tem anotações aqui. E aí, esse livro, a gente estava vendo em Brasil Colonial, a gente viu primeiro ele em Brasil Colonial, e eu gostei. Aí depois a gente viu em América Colonial, o professor ele trouxe um pouco desse livro, ele contou um pouco, depois ele trouxe de novo, aí eu fiquei, nossa, eu tenho que ler. Aí eu tô lendo, tô na página 100 mais ou menos aqui desse livro, e, nossa, que livro legal, e enfim, nossa, é muita coisa, gente, é muita coisa mesmo. Então eu tô gostando bastante da graduação, tô muito feliz, eu fico feliz, porque, gente, eu vou sair como... Eu vou me formar como historiador e professor também, né, que depois eu posso abrir a graduação na licenciatura. Confesso que eu tô doidinho pra abrir a licenciatura, só que o problema é que a gente tem que fazer estágio, e a gente tem 2 anos para fazer a licenciatura, então eu não posso fazer a licenciatura em 4 anos. Eu tenho 2 anos para fazer a licenciatura, eu tenho um prazo para fazer ela. Dá para fazer junto com a graduação, mas não dá para fazer 4 anos, sabe, tudo junto. Você só tem que fazer em 2. E aí eu tô pensando em abrir só no semestre que vem, só no terceiro ano, né, no caso, no começo do ano que vem. Mas, gente, eu tô literalmente apaixonada pela educação e aí eu tô muito animado para abrir, mas tem que esperar um pouquinho, né? Tem que ir com calma e aprendendo cada vez mais e tá aberto a oportunidades, a outras novas questões. Enfim, é isso. Eu tô gostando muito da graduação, tá? Eu tô gostando bastante. Tô muito feliz, assim. Eu gosto muito das aulas, eu gosto dos meus professores. Eu tive a sorte de ter professores bons, assim, que eles são diferentes na forma de dar aula, mas no geral eles são muito bons. Eles têm muita história, eles têm muita pesquisa, então eles sabem de muita coisa. E eu acho que eles sabem difundir isso com calma e também com, sabe, lógico, eles têm as suas peculiaridades, mas eles sabem difundir de uma forma legal e eu gosto disso. Eu gosto muito das aulas de Brasil Colonial, eu acho que são as aulas assim que eu tenho menos pressão. Eu acho que as outras aulas, eu se eu fosse, enfim, porque Brasil Colonial é uma matéria que eu vi muito durante minha vida toda, sabe? Entende? Então, muitas coisas assim de Brasil Colonial eu já sei, até que eu já sei, mas tipo assim, eu sei de um pouco, o professor fala, não é algo novo, então é algo que eu já sei, diferente das outras matérias, né? Que muitas coisas assim são novas, tá? Mas a gente tá aprendendo. Também tem, falando um pouquinho da graduação, tem aquele primeiro impacto, né, gente, de comparação e também é muita gente. A minha sala é muito cheia. Então, tem gente de tudo quanto é lugar. E, enfim, então quando os alunos vão tirar uma dúvida, vão fazer uma pergunta, às vezes você fica meio receoso falando, nossa, caramba, como assim eu não pensei que nem ele? Como assim? Nossa, ele fez uma pergunta tão inteligente, tão sábia, que nem eu saberia formular. E aí eu fico, nossa, caramba. Mas eu acho que às vezes a gente não pode ficar se comparando, tá? Então, é, isso é algo assim que a gente tem que ir aberto, sabe? Não se comparem, sabe? No começo eu tava com medo, porque eu via, sabe? Tem bastante gente inteligente, mas às vezes dá um medinho de você achar que você tá um pouquinho pra trás, porque tem gente que vem de realidades diferentes, de perspectivas diferentes. Então, muitas vezes, ela tem uma base que você não tem, ou você tem uma base que outras pessoas não têm. Então, quando eles vão fazer perguntas de coisa que você nunca ouviu e viu, dá um medo, mas eu acho que é isso, não ficar se comparando, não ficar com esse receio. É, falando nisso, eu tive uma conversa com a monitora de América Colonial, porque a gente faz fichamento semanalmente.
E o professor é excelente na parte do fichamento. Eu acho que ele sabe estruturar muito bem e sabe dar uma boa aula em cima dos fichamentos. E aí eu fui conversar com ela, porque eu falei pra ela, é, olha, mandei um e-mail pra ela, falei assim, a gente poderia marcar pra conversar no final da aula, porque eu tô com muito medo. Eu tô achando que os meus fichamentos não estão sendo suficientes. Aí a gente sentou, conversou. Aí falou assim, calma, Lucas. Esse é só o seu segundo, terceiro fichamento. Eu nunca tinha feito fichamento na vida. E ela falou, calma, suas notas... É porque ela dá meio que uma nota. Ela falou, não, ó, suas notas estão boas. Você tirou 10 nos 3 fichamentos. Fica tranquilo, não se acanhe, calma. Seus fichamentos estão bons, você consegue corrigir, você sabe o que você está fazendo errado, o que você está fazendo certo, você sabe pontuar. Calma, não precisa se comparar, você já está no começo da graduação, só faz 4 semanas de curso, então não se desespere. Ai, é. Então é só não se desesperar. E os professores estão sempre muito abertos, isso é excelente na história. Porque talvez vocês façam outros cursos e comentam aqui embaixo que talvez vocês estão se sentindo meio receosos. Mas eu não tô, porque os professores são muito abertos. E também a gente conversa muito com os amigos, enfim. Enfim, então eu acho que isso tá me ajudando bastante. Sabe aquela história de professor universitário ser carrasco? Na história, tem alguns, mas não são todos. Eles são muito bons, porque a gente trabalha muito com pesquisa e eu sinto que a gente tem que difundir ela de alguma maneira. E os professores trabalham muito com pesquisa, né? Pesquisa acadêmica, né? Eles têm pesquisa de livre docência. E eu sinto que eles querem difundir a pesquisa deles, o que eles trabalharam a vida deles inteira. E eles querem difundir pra gente. Então, eles estão sempre recomendando pra gente ir nas palestras que eles convidam. Eles estão sempre recomendando para a gente ver dissertação de mestrado, de orientando deles, de doutorado. Então, eles estão convidando a gente a participar, estão convidando a gente a fazer parte, estão convidando a gente de... Eu sinto que eles sempre estão puxando sardinha, lógico que eles vão fazer isso, puxar sardinha pro lado... pro lado da área deles, então, ibérica, o professor sempre vai puxar para ibérica, colonial, o professor sempre vai puxar para colonial, isso é normal, né? Lógico, eles querem ver os alunos deles se interessando pela área de assunto, pela área de pesquisa que eles produzem, porque isso é importante, né? Eles querem ver mais gente produzindo ali. Então eu acho isso legal, tá, gente? Enfim, momentos muito bons da graduação até então. Bom, eu conheci a Lilia Schwartz. Gente, esse foi o ápice. O ápice eu conheci a Lilia Schwartz. A Lilia, gente, ela é antropóloga, mas ela é formada como historiadora. Ela é uma das melhores do nosso país. E eu conheci ela lá numa palestra que teve lá nas Ciências Sociais. Então, isso que é legal, gente, essa integração entre os cursos, entre as faculdades. E eu conheci ela, a gente foi demais. Nossa, caramba, parece um filme. Que filme, gente, eu saí me achando, assim, de verdade, porque Lilia Schwartz, muito chique, e, e foi muito legal, foi uma experiência muito boa, eu tirei foto, a gente conversou, assim, e fiz isso junto com amigos, então isso foi legal também, compartilhar esses momentos, e é isso. O bandejar sempre é muito legal, eu adoro bandejar, eu adoro a comida de lá, nossa, eu me acabo. Tanto, gente, que eu engordei alguns quilinhos, eu tô um pouquinho mais gordinho. Eu engordei uns 3, 4 quilos desde que eu cheguei aqui em São Paulo. Eu tô muito gordinho. Eu tô adorando porque eu preciso ganhar um pouco de peso, porque eu sou muito magra. Agora eu posso dar sangue. E também tô menos preto de sol. Enfim, ano passado eu tava muito preto de sol. Mas eu tô tomando menos sol. Porque São Paulo também, gente, faz o frio daqui é diferente do frio de Ribeirão. É um frio diferente. Então tô tomando menos sol e tomando mais frio. Então tem que tomar cuidado também pra eu não ficar doente. Eu fiquei doente, gente, umas semanas que, meu Deus, eu achei que eu ia morrer. Eu sou muito dramático quando eu fico doente, porque eu fico realmente muito mal. Eu não sei ficar tão doente assim, mas quando eu fico, eu acho que minha alma vai ser levada, porque eu fico muito mal. Mas é isso.
Tá, já falei de bandejar. É muita. Gente, eu não tô participando da bateria, eu não tô participando da atlética. Eu achei que eu ia participar, mas, gente, nossa, minha cara de preguiçoso. Meus amigos, gente, eles fazem. Eles estão fazendo parte da atlética, estão fazendo parte da bateria. Eu fico, gente, parabéns. Eu vou participar. Eu fiz um processo seletivo em um projeto lá da ECA, e um projeto de extensão lá da ECA, e eu espero ser chamado. Eu tô muito animado com esse projeto. Ó, pra falar que eu não tô fazendo nada, eu tô fazendo sim. Tô indo atrás. Então, mas eu tô esperando o resultado. E aí também eu fui. E também eu vou muito na biblioteca. Gente, é muito legal na biblioteca, os lugares para estudar, isso é importante. Vou falar do último tópico, porque eu acho que eu já conversei pra caramba com vocês. Já estamos quase de 30 minutos de vídeo. E eu preciso aproveitar o dia, porque hoje é sexta-feira, eu não tenho aula. E aí eu preciso ler também um pouco. Pra vocês verem, gente, graduação. Tá, enfim. Amizades. Eu deixei esse tópico pro... Bom, pessoal, bora lá falar de amizade na graduação. Eu acho que a amizade é um tópico sensível, é um tópico importante, porque a gente vai fazendo amizades durante esse período, a gente tá propício a fazer amizade a qualquer momento. E, enfim, tá sendo muito legal os novos amigos que que eu tô tendo, né? Porque, lógico, gente, eu tô vindo de outra cidade, e os meus amigos também, muitos deles estão vindo de outra cidade também. Então a gente tem aquele receio, a gente tem aquele medo, porque, lógico, gente, eu morro de saudade dos meus amigos, eu morro de saudade da minha família, mas eu também tenho que estar aberta a novas amizades, eu também tenho que estar, assim, sabe, aberta a conhecer novas pessoas. As nossas amizades, a amizade é muito recente, né? Porque, por exemplo, os meus amigos, assim, que eu mais converso, que eu mais saio, que a gente tá mais juntos, a gente só tem amizade há 2 meses. Então, e por a gente também vir de outras cidades, por a gente tá meio que sozinho, né? Assim, de uma certa forma, a gente tá longe da nossa zona de conforto, a gente acaba ficando carente de uma certa forma muito mais rápido, e também a gente acaba querendo se acolher mais, querendo fazer parte de um grupo, querendo conhecer pessoas, porque a gente tá carente, a gente tá sentindo falta. E às vezes eu sinto falta também, sabe, disso de, enfim, então eu tô muito feliz com as amizades que eu tô desenvolvendo durante a graduação. Tá sendo muito legal. É uma amizade que eu tô construindo, assim, sabe? Enfim, estamos criando vínculos, estamos criando laços, e eu estou aberta a novas amizades, a conhecer novas pessoas. Enfim, essas últimas semanas eu conheci uma galerinha legal, assim, uma galera nova, porque a gente descobriu que a gente tinha coisas em comuns e é legal, sabe? Então vai muito além da graduação, né? Não é só a graduação, é as amizades que a gente faz, as amizades que a gente leva. Eu fiz piquenique esses dias com uns amigos meus, a gente fez piquenique, a gente bandeja junto, isso é legal, a gente conversa, a gente marca pra sair juntos, a gente tem grupos de WhatsApp, que a gente fofoca, que a gente fala das coisas, e que a gente fala não só da graduação, a gente fala além da graduação, e é nisso que a gente acaba se conhecendo, nos gostos, nas afinidades, nos cantores que a gente gosta. Então eu adoro sentar e conversar com eles, assim, falar. A gente não quer falar da graduação, a gente não quer falar de história. Às vezes a gente quer sentar e conversar sobre você viu o que aconteceu? Às vezes a gente quer sentar e falar, ai, nossa, que saudades. Às vezes a gente quer sentar e se abrir com eles. Então, enfim, é um momento, assim, de novas amizades. Eu confesso que eu sinto muita falta dos meus amigos, assim, eu gosto muito deles. E da minha família também, mas novas amizades é bom, enfim. Porque eu venho de um trauma de algumas amizades. E aí, pra mim, fazer novas amizades é um período, assim, de construção. Eu aprendi que a amizade é construção, e a gente vai construindo um dia a cada dia, sabe? A gente vai construindo nos laços, nas experiências, nos acontecimentos. Então, é desse jeito que a gente vai constituindo as amizades, sabe? É isso. Eu acho que eu fofoquei demais, eu conversei demais com vocês. Se esse vídeo ficar muito longo, vamos dividir em 2 partes. Aí vocês vão ter que encarar outra parte, né? Enfim. Mas essa mais foi um papo. Comenta aqui com vocês, gente. Papeiem aqui junto comigo, não me deixem falando sozinho, tá? Eu
não vou, acho que eu não vou falar eu prometo, porque eu acho que eu prometo é uma palavra muito forte. Mas eu vou tentar, sem compromisso, mentira. Enfim, com compromisso com vocês, gravar um pouco mais, gravar um pouco a rotina, tá? Enfim, gravar os dias. Enfim, daqui a pouco eu começo a minha semana de prova. Eu não tive nenhuma prova. As minhas amigas, gente, que estão na faculdade, elas já tiveram prova e eu falo, gente, eu não tive nenhuma prova ainda. Calma, não tive nenhuma prova. Mas eu vou ter já e, enfim. É isso, gente. Um beijo e tchau!